24, e o tema das mensagens é Natal a caminho de Emaús. E talvez alguém que conhece a história possa pensar, mas como assim, se ali no caminho de Emaús nós temos o Senhor Jesus ressuscitado conversando com os discípulos? Justamente isso, porque os discípulos estavam conversando com Jesus a respeito dos últimos acontecimentos, e o Senhor Jesus então pergunta para eles o que eles estavam conversando, e eles falaram: você é o único que não sabe de nada do que está acontecendo no mundo? Você não tem WhatsApp, você não tem rede social, né? E aí o Senhor Jesus falou: quais? E eles explicam: não, assim, Jesus, ele veio aqui, mostrou-se como Messias, mas morreu já faz 3 dias, e eles dizem: está certo que algumas mulheres falaram que o viram. Então Jesus fala para eles, honestos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. E ele então começa dizendo: porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando com Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito o que constava nas Escrituras. No versículo 44, nesse mesmo capítulo, diz: a seguir Jesus disse: são essas palavras que eu vos falei estando ainda convosco, que importava que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, na primeira mensagem nós vimos Cristo sendo anunciado por Moisés, o Pentateuco, né? Ali nós vimos um versículo de cada um dos 5 livros, aonde foi mostrado, projetando Cristo vindo, né? A promessa do Senhor Jesus Cristo vindo. Semana passada nós falamos de profetas, especialmente de Isaías, e todos nós conhecemos bem, e hoje de manhã nosso irmão Marco tratou desse assunto, e Isaías capítulo 9, versículo 6, que é bastante conhecido, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai, Deus forte. Porque o seu nome, desculpa, vou voltar aqui. Porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E então aqui falamos também de Miqueias, que quando os magos do Oriente foram até Herodes perguntando onde estava o recém-nascido rei de judeus, os escribas e os fariseus foram na profecia de Miqueias para falar que ele nasceria em Belém. E hoje então nós vamos falar projetando Jesus no Salmo e também no livro histórico. É interessante que a caminhada entre Emaús e Jerusalém, de Jerusalém a Emaús, que é o caminho que eles estavam fazendo, é de mais ou menos 12 quilômetros. Para quem não sabe o que não consegue medir a distância, 12 quilômetros dá mais ou menos da minha casa lá na saída, como diria ali no Parque Pomares, até o Balão do Timbó. Os mais velhos vão lembrar do Balão do Timbó ali na Vida Brasil, onde tem o McDonald's. É 12 quilômetros exato, eu calculei no Google Maps, dá 12 quilômetros exato. Uma caminhada de mais ou menos 3 horas e meia. Essa caminhada, mais ou menos, aí consegue andar 50 minutos por quilômetro. Então, como nossa mensagem ela tem 50 minutos, não, desculpa, 1h15. Como a nossa mensagem tem mais ou menos 50 minutos, então nós temos mais ou menos ainda 3 quilômetros de caminhada, que é um tempo suficiente para aprendermos sobre o nascimento de Jesus Cristo, proclamado no Salmo e nos livros históricos. Muitos salmos falam a respeito de Jesus Cristo. Esses salmos são conhecidos como salmos messiânicos, e eles são cerca de 22 salmos. Alguns falam da sua crucificação, mas desde o seu nascimento e o seu ministério, também o seu sofrimento, a morte e a ressurreição, os salmistas tratam dele, inclusive do futuro glorioso dele, os salmistas tratam disso. O Salmo 2, que também, além de ser um salmo messiânico, ele é chamado de um dos salmos reais, ou de realeza, porque ele fala justamente de Cristo, do Rei. E aqui então ele
antecipa o pleno estabelecimento do reino do Filho de Deus, que não é agora. Mas o salmista encoraja o povo de Deus a confiar nele, em Deus, e guardar com expectativa um tempo em que todos os inimigos de Deus serão julgados e a justiça será estabelecida. E a parte que nos chama a atenção sobre a profecia do nascimento de Jesus está nos versículos 6 e 7. Eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus, ele é o rei prometido a Israel. Foi isso que os sábios do Oriente foram procurar. Lá, Mateus 2,2, quando eles perguntam a Herodes, aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles aguardavam com expectativa. Aqueles sábios, chamados magos, se puseram a caminho a procurar pelo rei. Como vimos na semana passada, a profecia de Miqueias 2 foi lembrada a Herodes: em Belém nascerá o rei dos judeus. E o salmista declarou que Deus o constituiu rei. Embora a profecia não seria aplicada no nascimento de Jesus Cristo, porque ele não é rei ainda, né? Ele reina em nossos corações, ele é rei dos seus súditos, que são os filhos de Deus. Os que se converteram ao Senhor Jesus Cristo têm ele como seu rei. Mas ele, com o reino dele milenar, ainda não foi estabelecido, não foi aplicado no seu nascimento. Mas aqueles homens saíram do Oriente em busca do rei recém-nascido. E ali então, o início da profecia começou a se cumprir no nascimento do Senhor Jesus Cristo. Porque até então, todas as profecias, elas estavam aguardando o nascimento de Jesus, o Messias, para dar continuidade às demais profecias. Por exemplo, a profecia de salvação, da crucificação, da ressurreição, a profecia a respeito do arrebatamento. Nada disso poderia acontecer sem antes Jesus nascer. Então, no nascimento do Senhor Jesus Cristo, a profecia começou a se cumprir. Durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas reconheceram Jesus como rei. Por exemplo, lá em João 12, versículo 13, nós lemos: no dia seguinte, numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, versículo 13, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Quando o Senhor Jesus Cristo foi interrogado por Pilatos, e Pilatos perguntou se ele era o rei, qual foi a resposta do Senhor Jesus Cristo? Tu diz que sou rei. Está lá em João 18:17. E na sua crucificação, João 19:19, ali ele foi declarado, Jesus morreu como rei dos judeus, rei de Israel. Mas será que Jesus seria mais um daqueles reis, como se diz, né? Ouvimos bastante com a morte da rainha Elizabeth, o hino da Deus salve a rainha mudou, agora é Deus salve o rei. E aí alguém disse: olha, é que na Inglaterra, ou qualquer lugar que tem rei morto, rei posto. Será que Jesus seria um daqueles reis que ao morrer seria substituído por outro rei? Claro que não, porque ele ressuscitou. O apóstolo Paulo confirma isso em 1 Timóteo 6, versículo 13 e 15. 1 Timóteo 6, 13 e 15. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardas o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus é o Rei prometido, e isto é irrevogavelmente certo. Embora o caminho até sua coroação como Rei ainda está por vir,
Tudo começou no seu nascimento. Outra profecia do Salmo 2, que nós lemos aqui, e já falamos no versículo 7, proclamai o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Salmo 7 descreve a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele descreve a encarnação de Jesus, o seu nascimento em Belém, na sua primeira vinda, conforme dito ao anjo Gabriel, ele proclamando a Maria, né? Ali é o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 32, ao proclamar a Maria que ele viria. E ali então Deus tornou realidade o decreto através do nascimento de Jesus como Redentor. E nesse contexto, o Filho diz, proclamarei o decreto do Senhor. Versículo 7 aqui do Salmo 2, a primeira parte, né? Proclamarei o decreto do Senhor. Jesus se tornou homem e nos trouxe o Evangelho. Ele nos trouxe o decreto de Deus para a salvação. Ali em Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículos 9 a 11, ele diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a do céu como da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele cumpre o decreto de Deus ao nascer. O Senhor Jesus Cristo, através do seu nascimento, ele cumpre aquilo que Deus havia estabelecido para a salvação do homem. E quando Deus declara no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei, está mostrando aquilo que, como eu falei, foi dito a Maria, que ela geraria um filho pelo Espírito Santo. A partir daquele momento, então, a humanidade passaria a conhecer o Messias, aquele que viria para sofrer pelos nossos pecados, para nos trazer vida eterna, e no futuro, para ser rei de toda a humanidade. Então o Senhor Jesus Cristo, ao contar para aqueles discípulos a caminho de Emaús, ele provavelmente deve ter utilizado esse salmo para mencionar a respeito dele. O outro salmo é o Salmo 89, versículo 3 e 4. Fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Quando o povo de Israel quis um rei, lá quando eles falam com Samuel, eles dizem, todo mundo tem rei, nós também queremos ter um rei. E então Deus dá a eles um rei, né? Deus deu o trono ao homem depois de Saul, o sucessor de Saul, que deveria ser o filho dele. Deus tirou de Saul e deu o trono a Davi. Como Davi era um homem fiel, segundo o coração de Deus, Deus prometeu a ele que a sua descendência reinaria para sempre. Jesus, ele era da linhagem de Davi, e ele reina por toda a eternidade. Novamente, os magos que vieram do Oriente, eles não estavam errados, eles sabiam que aquela estrela os guiaria até o Rei Eterno. Muitos podem perguntar, se ele é rei, onde está o seu reino? Onde está o seu trono? Onde está o seu palácio? Onde estão os seus súditos? O seu reino está no mundo inteiro. Os seus súditos são os crentes que o receberam como seu Salvador no mundo inteiro. Todo aquele que confessa a Cristo como Salvador é súdito do Rei Jesus. O mundo ainda não declarou rei, mas um dia há de declarar Jesus como rei. Um dia virá em que os crentes em Jesus Cristo entoarão o
versículo 52 do Salmo 89. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Haverá um dia que nós estaremos na presença do nosso Rei e vamos adorar e glorificar Ele eternamente. Então Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Ele não nasceu num palácio. Ele nasceu numa simples manjedoura. Mas um dia Ele sentará no trono de Davi e sentará para todo sempre. E esses dois salmos apontam para essa profecia, que Ele virá. Ele nasceu e se tornará Rei dos Reis. Não sabemos quando é que isso irá acontecer. Algumas coisas devem acontecer antes. Mas um dia Ele será reconhecido pelo mundo inteiro como Rei dos Reis. Agora, outras duas passagens nos livros históricos que nos falam a respeito do Senhor Jesus. Embora aqui em Lucas 24 o Senhor Jesus não menciona, que dos livros históricos, ele fala dos livros de Moisés, dos profetas e dos salmos, mas os livros históricos também falam de Jesus. E um deles, os mais importantes para a compreensão da cristologia bíblica, dos livros históricos, está lá em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel 7, versículo 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de servos, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai e faz tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. E aí começa a contar a história do desejo de Davi de querer construir um templo para o Senhor. E ali Deus faz uma aliança com Davi. Essa aliança que nós falamos do seu reino eterno. Então, esse capítulo ele registra os eventos em torno do estabelecimento dessa aliança de Deus com Davi. É conhecida como aliança davídica. Davi, ele conquistara Jerusalém, trouxe a arca para a cidade. Deus lhe dera descanso de todos os seus inimigos, como nós vemos aqui no versículo 1. E agora aqui Davi chama o profeta Natã e diz: olha, eu tenho um palácio, eu moro numa casa boa, mas a arca do Senhor está numa tenda. E ele desejou construir um templo para a arca. E então Natã fala para ele que ele deveria fazer tudo conforme o que estava no seu coração. A resposta de Davi está nós não vamos ver, mas se você ler em casa o capítulo todo, do versículo 4 até o 16, quando ele então, nessa aliança de Deus com Davi, ele estabelece o reino para sempre. Então Deus lembra Davi que desde o tempo que trouxeram a Israel do Egito, ele andava com o seu povo. Eu estou resumindo o capítulo 7 aqui. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus sempre esteve com o seu povo. Ele lembra que a Davi que Deus tem sido com ele, com Davi, onde quer que ele fosse, e que as derrotas que Davi impôs aos seus inimigos foram por causa do próprio Deus. Então ele prometeu a Davi, aí no versículo 10 e 11, ele promete a Davi que ele estabeleceria como um grande nome, versículo 9 na verdade, e Deus declara que dará a Israel descanso dos seus inimigos, que fará uma casa para Davi. E aí então ele promete: estabelecerei o reino da sua descendência. Ele promete que a descendência de Davi edificaria uma casa para Deus. Ele promete que estabeleceria um reino de Davi para todo sempre. Aí é o versículo 13. Ele diz, este é Davi, edificará uma casa ao meu nome. Eu, Deus, estabelecerei para sempre o teu reino. Então, aquilo que Deus falou em Samuel, lembrado no Salmo 2, se cumprirá quando Deus estabelecerá o seu reino para todo sempre. E aqui não estão, como eu já disse, a referência do Salmo, na chamada aliança davídica. Deus lembra do seu reino estabelecido como um reino eterno. Salomão,
na verdade foi quem construiu o templo. Uma casa em meu nome. E Deus não vai edificar, mas vai estabelecer o reino para sempre. Por que que Deus diz aqui que Salomão edificará uma casa, mas ele vai estabelecer um reino para todo o sempre? A edificação do templo ela é transitória, tanto é que hoje não tem mais templo. Foram construídos 2 templos, ambos foram destruídos. Mas o reino messiânico, o reino estabelecido por Deus, ele é eterno. Ele começou quando Jesus Cristo nasceu, lá em Belém. Estabelecerei o trono do meu reino para sempre. Essas palavras para sempre, e ditas de maneira enfática, repetidas vezes, mostram muito claramente que essa profecia se estende além da sucessão dos reis de Judá da casa de Davi. Hoje Israel não tem rei, tem primeiro-ministro, mas o Senhor Jesus voltará para reinar. Deus estabelecerá novamente o trono de Cristo de acordo com a interpretação que o anjo foi dada lá em Lucas capítulo 1. Então veja como que Deus, a gente sempre fala assim que toda a escritura, toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. E esses versículos, um leitor menos atento vai ler e talvez não vai conectar as coisas. Mas quando você estuda a palavra de Deus, você percebe essas conexões. Deus dizendo para Davi que ele vai edificar um templo, mas Deus estabelecerá um reino para sempre, um reino que não terá fim. Outro livro que fala, ou que aponta para o nascimento do Senhor Jesus Cristo, é o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele de ponta a ponta, né? Ele faz isso, ele mostra, né, Cristo. A história de Ruth nos mostra isso, né? O resgatador fiel que vem para resgatar Ruth. E aí a gente faz a nossa conexão com o Senhor Jesus Cristo. E aí o livro de Ruth nos aponta para isso também. Como eu disse, cada história da Bíblia vai apontar para Cristo, seja para dar a identidade exata de Cristo ou para nos ensinar simbolicamente o que ele viria a fazer. E no livro de Ruth, o autor desse livro, na verdade, ele tem Jesus em mente. É Deus inspirando o autor do livro de Ruth, tem como o Senhor Jesus Cristo como protagonista de toda a história que acontece aqui no livro de Ruth. Jesus Cristo, ele está no foco de tudo. E essa história de Ruth não foi escrita somente porque ela é bonita, e realmente é uma história muito bonita, é uma história de amor muito linda. Mas ela foi dada por uma razão, para apontar Cristo. Qual é a profecia que podemos aplicar na nascimento de Jesus Cristo aqui? Sabemos que Boaz, um parente remidor, aponta para Cristo, aquele que há de remir o seu povo. Ruth representa aqueles que entram numa nova vida através da confiança nesse parente remidor, que era Boaz. E nós encontramos a respeito do nascimento de Cristo no capítulo 2, fazendo conexão com Mateus 1 e Lucas 3. Ruth 2 diz: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E aí não vou contar a história, mas Boaz casa com Ruth. E aí você vai lá em Mateus capítulo 1, quando fala da genealogia de Jesus, versículo 5 diz: Salmão gerou a Raabe, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed. E aí vai mostrando a genealogia de Jesus até chegar no final, aonde nasce o Senhor Jesus Cristo. E a mesma coisa se dá
em Lucas, capítulo 3, o versículo 32, onde nós lemos: Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, esse filho de Salá, filho de Nação. Então, Deus pegou aquela mulher viúva que tinha a opção de voltar para sua terra, que era estrangeira, Noemi, que era, né, de Israel, mas as noras não eram, elas tiveram a opção de escolher, e aí Ruth resolve ficar com Noemi, e ali naquela união de Boaz com Noemi, de Ruth, a geração se vem até chegar no Senhor Jesus Cristo. E o outro personagem, que aqui já lemos no capítulo 1 de Mateus, e se encontra em Josué, capítulo 2, é Raabe. A história de Raabe está no capítulo 2 e capítulo 6 de Josué. Nós vemos a história dela. Raabe era uma prostituta. E eu estava estudando, eu pensei nisso. Nenhum personagem mais impróprio do que Raabe para fazer parte da linhagem de Jesus. Deus usou uma mulher que vivia da prostituição. Dela, a descendência de Cristo foi estabelecida. Nós não vamos ler não vamos ler os versículos, mas só fazendo uma contextualização aqui. Os espias foram para Jericó para verificar, né, a cidade, ver os pontos fracos da cidade, porque eles iriam invadir Jericó. E quando o povo de Jericó descobre que tem 2 espias lá, eles vão procurar e Raabe nos esconde. E Raabe então pede para eles: olha, eu quero que você prometa algo para mim, que quando o teu Deus vier destruir Jericó, ele use misericórdia comigo e com a minha família. E foi assim que aconteceu. Novamente, Mateus 1,5, nós acabamos de ler aqui o versículo, que Raabe, Salomão casou com Raabe, que nasceu Boaz, né? E aí então continua a linhagem do Senhor Jesus Cristo, né? Salomão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz. O que eu quero dizer com isso é que não são coisas por acaso. Não foi ao acaso que Deus escolheu Raabe. Quem assiste meus vídeos que eu coloco todo domingo, ali eu falei, né? Deus, ele não escolhe. Se Deus quisesse fazer uma história bonita, ele poderia botar Cristo nascendo entre príncipes e reis, né, de uma linhagem real e tudo mais. Mas no meio dessa linhagem tem homens simples. Boaz era um homem simples, era um empreendedor, fazendeiro. Raabe era uma prostituta que deixou de ser prostituta e ali casou com Salomão. Então a linhagem do Senhor Jesus Cristo foi estabelecida. Então Jesus tinha a sua linhagem reis como Davi, Salomão, mas também uma mulher que talvez para uma sociedade que gosta de viver de aparência seria excluída de qualquer festa. Não convida Raabe não, porque no passado ela era prostituta. Rapaz, você não lembra que ela ficava ali em Itatinga? Então não convida não, vamos precisar da moda, afinal de contas, ó, não, Deus incluía todos. Nesse vídeo eu coloquei, por isso que Deus estende a salvação para viciados, drogados, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, pessoas que acham que não tem nenhum tipo de vício, pessoas que se acham boas demais. Deus estende a salvação para todos os homens. Ela é o exemplo de uma pessoa redimida pelo sangue de Cristo. Ela não continuou na vida de prostituição. Casou-se, teve um filho, Boaz, e esse é o elo na genealogia que levou a Davi, e de Davi a Jesus. Então essas são algumas das inúmeras profecias a respeito de Jesus em todo o Antigo Testamento. Falamos daquelas relacionadas ao seu nascimento, mas temos outros, como eu disse, que falam do seu ministério, sua morte, sua ressurreição, seu regresso, seu reino milenar. Calcula-se que existam cerca de 570 profecias no Antigo Testamento. Dessas, 300 são referentes a Jesus Cristo. Nós vimos algumas a respeito do seu nascimento.
E aqueles discípulos, a caminho de Emaús, tiveram uma aula de profecia bíblica direto com o protagonista da história. E eles só perceberam isso, quando se lê o texto de Lucas lá, quando Jesus deu graças partindo do pão, aí eles abriram os olhos, mas Jesus já não estava mais lá. E eles fizeram todo o caminho de volta de Jerusalém para anunciar aquilo que eles acabaram de ouvir. Eu espero que você tenha percebido o que Deus estabeleceu para trazer salvação à humanidade. Não apenas como uma história linda de fim de ano, mas como a história da salvação dos homens perdidos. E que não seja apenas para aquele que já crê em Jesus, muitas vezes você fala, eu já sou crente no Senhor Jesus, já creio em Jesus, mas não tem deixado Ele ser o seu Senhor na vida. Não tem deixado Ele agir como Senhor em sua vida. Não, o Senhor me salvou, mas da minha vida quem toma conta sou eu. E por isso, vive fazendo aquilo que desagrada a Deus. Mas que você possa se submeter a esse rei, você como súdito dele, possa se submeter como rei. Quando você assiste filme medieval, e passa lá a cavalaria real, vem os batedores a cavalo, a carruagem real, o que os súditos fazem quando ele passa na rua? Se ajoelham em reverência. Espero que você se ajoelhe em reverência ao seu Salvador, ao seu Senhor. Se você ainda não reconhece Ele como seu Salvador, você possa perceber nesse culto especial de Natal, mais uma vez, nós dizemos a mesma coisa. Natal, ele só tem sentido se você confessar Cristo como seu Salvador, senão vai ser apenas uma festa, como tantas outras festas que existem. Uma festa sem sentido. Afinal de contas, se você não conhece Cristo que nasceu, como é que você pode celebrar o seu aniversário? Não tem como. Então se torna apenas uma festa. Uma festa com comida, bebida, presentes, nada mais do que isso. Mas se você tem Cristo como seu Salvador, ele se torna uma celebração, onde você adora aquele que veio ao mundo te trazer a vida eterna. Amém? Amém?